Irmãos, é importante que nós tenhamos momentos de oração, horários de oração. É bom, você devia, quando puder, participar dessas reuniões de oração que estão disponíveis na nossa igreja, em outros lugares também. Mas estas reuniões de oração, elas não substituem o dever que o crente tem de orar sempre, orando em todo o tempo. É orando no trânsito, é orando no trabalho, é orando em casa, é orando na escola, orando na igreja. Em todo o tempo, uma vida constante de comunhão com Deus. Existe uma diferença que não é muito grande, é sutil, entre a oração e o espírito de oração. Um crente que tem espírito, ele vive numa atitude de oração o tempo todo. O coração dele está unido a Deus, no espírito de oração. Então qualquer coisa que acontece, na hora, ele tem uma palavra com Deus. Senhor, você ouviu isso? Senhor, eu não estou me sentindo bem aqui, o que é que eu respondo a isso aqui? Entende? Ele está em comunhão com Deus, está no WhatsApp lá, ele e Deus, sim, falando, está ligado, um com o outro, em espírito de oração. Ele passa o dia todo falando com Deus. Ele não tirou 15 minutos, meia hora, uma hora, para ler a Bíblia e orar, e fazer, e daí esquece de Deus o resto do dia, mas ele passa o dia todo, orando em todo o tempo, no Espírito. Pelo Espírito de Deus, ele está em comunhão com Deus. Isso é uma atitude que é claro, estou dizendo, isso não impede, ao contrário, isso até estimula, você vai sentir vontade de querer participar de reunião de oração, e ir para a reunião de oração, gastar tempo com Deus, com os irmãos, isso aí é essencial também, mas a base de tudo isso é você estar numa atitude de oração o tempo todo. O tempo todo. É interessante que a Bíblia não diz qual é o melhor horário de orar. Tem gente que acha que é de noite. Também a Bíblia não diz qual é o melhor lugar de orar. Tem gente que acha que é no alto do monte, né? Vendo o foguinho santo assim, brilhando ao redor. Tem gente que acha que é, sei lá em Jerusalém. Não, a Bíblia não diz onde é que é melhor orar e que o horário é melhor. A Bíblia diz que a gente tem que orar sem cessar, o dia todo, certo? E aí quando os irmãos resolvem se juntar, ou as irmãs, para orar num determinado dia, num determinado horário, vá, participe. Quanto mais oração, melhor, porque ele diz toda oração. E diz também aqui, olha, terceiro lugar, com toda perseverança. Perseverança é insistência, é não desistência, é você continuar orando, ora hoje, ora amanhã, daqui a um ano, você vai orar o tempo todo, você persevera na oração, para que Deus lhe ouça. E diz também aqui no final do verso 18, e súplica por todos os santos. Os santos aqui são os crentes, eles são chamados de santos não no sentido absoluto, mas no sentido básico da palavra, que significa separado. Eles foram separados por Deus, pelo Evangelho, e pertencem a Deus, estão sendo santificados, mas a Bíblia os chama de santos. Nesse sentido, temos que orar, final do verso 18, suplicando por todos os santos, porque são os meus colegas na batalha, é o soldado que está ao seu lado, é o soldado que está na sua frente, que está atrás. Somos um exército, e nós precisamos orar uns pelos outros nessa guerra espiritual. Eu preciso das suas orações. Veja o que Paulo diz em seguida, verso 19, e também por mim. Paulo sabe da importância da oração, tanto é que quando ele diz assim, orem por todos os santos, não esqueça de mim não. A igreja ora por mim. E o que é que Paulo pede? Ele estava preso, lembra dele? O que é que ele pede? Ora para que eu seja liberto da prisão. Não. Ore por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Não é que seria errado Paulo pedir que os irmãos orassem para que ele fosse livre da prisão, mas ele estava preocupado com outra coisa. Ele queria que enquanto ele estivesse na prisão, ele pudesse pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho com autoridade, com intrepidez, para que o mistério do Evangelho fosse manifesto ali naquela prisão. Que lição extraordinária! E isso no contexto de guerra espiritual. Hoje em dia nós somos estimulados, no contexto de guerra espiritual, a orar pedindo libertação dos nossos problemas. Aqui você tem um homem
inspirado por Deus, ensinando sobre guerra espiritual, e quando ele pede que orem por ele está preso. Ele só pede isso: eu quero que vocês orem para que Deus me dê coragem, para que na prisão eu pregue o Evangelho. Não quero saber de libertação, não quero saber de saída física daqui, restituir o que é meu, eu não quero nada disso. Eu quero que Deus me dê graça para eu ser crente onde eu estou, aonde Ele me colocou, no meu casamento, no meu trabalho, no meu negócio, onde eu estiver, que ore por mim para que eu seja crente ali onde Deus me plantou, mesmo que seja uma situação tão difícil como aquela que ele estava vivendo. Essa aqui é a guerra espiritual, meus irmãos. Queridos, o que é que nós podemos aprender aqui, fechando? Primeiro, há uma batalha espiritual acontecendo ao seu redor. Há uma batalha espiritual acontecendo ao seu redor, e você devia acordar para isso, acordar para essa realidade. Segunda coisa, ela se concentra na conquista da mente, e não propriamente nas questões materiais, como prosperidade, doença e bens materiais. Terceira coisa, a maior arma do diabo nessa guerra espiritual é a mentira, é a corrupção da verdade, é distorcer a verdade, é levar você a se afastar de Deus, crer no erro. Quarta coisa, em Cristo Jesus nós já estamos numa posição de vitória. Ele já quebrou a espinha dorsal de Satanás, já esmagou a cabeça da cascavel, e portanto a vitória já é nossa. Enquanto nós esperamos a chegada do dia de Cristo, e com Ele o novo céu e a nova terra onde habita a justiça, e o juízo final e a vida eterna, enquanto aguardamos, diariamente você tem que tomar a armadura de Deus em oração. Isso significa gastar tempo com Deus, gastar tempo em oração, meditação da palavra, encher a sua mente da palavra de Deus, se preocupar com as coisas espirituais, tirar tempo do seu dia a dia para vestir essa armadura, senão você estará vulnerável. Você pode até chegar lá, mas você vai mancando, você vai arrastado, você vai gemendo, você vai sofrendo, você vai sendo um peso para os outros, sofrendo infelicidades aqui nesse mundo. E eu sei que Deus deseja que nós, como os soldados vencedores, atravessemos essa peregrinação aqui, exibindo a vitória de Cristo de forma plena e verdadeira. Eu sei que tem gente lutando aqui, eu sei que tem gente em lutas grandes aqui. Eu queria encorajar você, para que qualquer que seja a luta que você está travando, no seu casamento, no seu trabalho, na escola, conflitos pessoais de relacionamento, você se pergunte se não há uma necessidade maior de tirar mais tempo para Deus. Você tem se vestido da armadura de Deus? Por que Satanás tem conseguido penetrar? Por que você tem cedido ao erro, cedido ao que é mal, ao pecado? Então, talvez você devia pensar em reprogramar o seu dia e dizer: Deus, eu preciso de um tempo, mais do que isso, eu quero gastar o meu dia em comunhão contigo, aonde eu estiver. Talvez você tenha que ver que a raiz disso de fato é a raiz espiritual. Talvez aqui nessa noite, pessoas que caíram mesmo, estão confusas, estão incertas, estão presas a algum tipo de comportamento, a um relacionamento pecaminoso que não consegue se livrar, ou atitudes e hábitos pecaminosos que impedem que tenha alegria e certeza e viver a vida plena em Cristo Jesus. Eu queria dizer que nós não deixamos os nossos soldados feridos para trás. Deus em Cristo Jesus, Ele quer levantar o soldado ferido, curar as suas feridas e trazê-lo de volta para o ranking da batalha, para as fileiras, para outra vez combater o bom combate até aquele grande dia. E o caminho para isso é o arrependimento. É você se voltar para Deus, reconhecer que você falhou, que você errou, pedir perdão a Deus, aceitar esse perdão e tomar essa armadura de Deus e continuar firme. E talvez hoje à noite aqui haja alguma pessoa que ainda não entendeu o Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero lhe fazer essa pergunta: como é que você vai enfrentar esses poderes? Como é que você vai enfrentar esses seres espirituais malignos? Como é que você vai vencer o pecado no seu coração? Como é que você vai vencer estas coisas que lhe escravizam e que tornam você, às vezes, que faz você sentir, eu sei que você se sente culpado, se sentir mal e você não sabe direito para onde ir. Como é que você vai vencer isso? E pior, hoje à noite você está ouvindo também
que você está no estado de inimizade contra Deus. Deus não é seu amigo não, nesse sentido de que está tudo bem entre você e Deus. Não, só tem uma forma de você ficar em paz com Deus, é pelo arrependimento dos seus pecados e crer em Jesus. Senão não é só o diabo que você vai ter que enfrentar não, mas o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você veio aqui hoje à noite para ouvir isso. Eu quero que você abra seu coração e que você medite nisso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Você precisa dessa paz que o Evangelho traz, reconciliação com Deus, para poder ficar firme e vencer as astutas ciladas do diabo e herdar a vida eterna. Amém?